tenho certeza que você não conhece o real nível das habilidades do monstro do pântano. Não é exagero e nem brincadeira, os poderes desse personagem incrível fazem dele praticamente um deus. Nesse vídeo eu irei apresentar para vocês algo surpreendente. São fatos e acontecimentos que fazem com que o Hulk e o Superman fiquem no chinelo. Eu amo muito o monstro do pântano, tá? E ele tá no meu top 5 personagens favoritos da DC. E eu comecei a gostar tanto dele depois que eu li as suas histórias e vi o quão fantástico ele é. E galera, finalmente voltei a aparecer, hein, mano? Foram praticamente 5 meses aí com vocês ouvindo apenas a minha voz. Mas agora eu estou de volta e por isso já sapeca o like aqui embaixo e deixa um comentário bem bacana, porque isso me incentiva bastante, tá? E se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve aqui no canal, cara, porque eu estou voltando com muito conteúdo incrível que vai surpreender vocês, tá? Eu garanto. Quem é Alec Holland? Alec Holland era um cientista que acabou caindo em uma cilada criada por pessoas que não gostavam dele. Acontece que o seu laboratório foi explodido enquanto ele trabalhava lá dentro. Dessa forma, o seu corpo foi tomado por chamas e por vários produtos químicos que estavam ali. O bizarro é que ele não morreu na hora. Pelo contrário, ele ficou queimando ainda vivo e, desesperado, ele saiu correndo em direção a um pântano que ficava ali perto. Assim que ele se jogou na água, ele desapareceu. Quando saiu de lá, o corpo de Holland era outro. Agora ele era um ser enorme composto por vegetação e se tornou o monstro do pântano. Porém, isso que acabei de explicar era algo mais simples, tá? Que foi nos apresentado aí nas primeiras aparições do personagem. Só que depois que Alan Moore assumiu as histórias do monstro do pântano, ele elevou o personagem a um nível absurdo. E a partir daqui, a coisa ficou séria. Antes, ele era somente um homem que teve uma mudança do seu corpo e ficou feio e verde. Mas em meados dos anos 80, o monstro do pântano passou a ser ligado com a parte mística do universo DC Comics. Na história reformulada pelo Alan Moore, o Alec Holland realmente morreu. Porém, a sua consciência se ligou com o ecossistema de todo o pântano. Agora ele não era mais um humano, ele praticamente havia se tornado uma força da natureza. O bacana é que nessas histórias o próprio monstro do pântano ficou confuso. Ele não sabia mais se era um homem que virou planta ou uma planta que era para ser um homem. Toda essa questão é bem filosófica e é muito bem trabalhada. Porém, o foco desse vídeo aqui não é sobre isso, tá? E sim sobre os poderes do monstro do pântano. A poderosa força do verde. Uma coisa muito importante que está diretamente ligada ao monstro do pântano é o verde. O verde é uma força mística que interliga toda a vida vegetal do universo. Frutas, verduras, legumes, árvores, sementes, flores, tudo faz parte do verde. Resumindo, o verde é uma força elementar que apresenta energia cósmica e é muito poderosa. O verde é algo extremamente antigo e de real importância para todo o universo. Acontece que essa energia mística é regida por seres de inteligência compartilhada, conhecidos como o Parlamento das Árvores. E o Parlamento das Árvores são os protetores da vida vegetal ao longo da história, sabe? Eles possuem uma mente unificada e vivem dentro da dimensão do verde, que não pertence ao mundo material, né? É como se fosse um universo espiritual. O Avatar do Verde. O monstro do pântano foi escolhido para ser o Avatar do Verde, ou seja, ele foi selecionado aí pelo parlamento e recebeu o título do campeão da consciência coletiva do verde. Sendo assim, o monstro do pântano se tornou o protetor do verde. Em toda a existência do planeta, vários seres foram designados para serem o Avatar do Verde, né? Assim que o ciclo do atual Avatar se encerrava, ele partia para o plano elemental e se tornava mais uma mente aí do Parlamento das Árvores. E aí juntos, eles escolhiam um novo Avatar para proteger o reino. E com o monstro do pântano sendo o Avatar do Verde, ele teve seus poderes ampliados ainda mais, cara, fazendo com que ele praticamente se tornasse o próprio verde. Os poderes do monstro do pântano. E para começarmos com o ponto-chave desse vídeo, vamos partir do mais tranquilo e ir aumentando os níveis das habilidades aí, para vocês entenderem certinho, tá? Bom, como o kit básico aí de qualquer super-herói, o monstro do pântano possui um alto grau de força bruta, né? Só pra vocês terem ideia, ele foi capaz de derrotar na porrada o Capitão Átomo, um dos personagens mais fortes e resistentes da DC. O monstro do pântano também venceu o Aquaman. Ele não apenas o subjugou, como ainda o manteve preso usando algas marinhas. Sua durabilidade também é incrível, isso porque o seu corpo não tem importância pra ele. Sim, o Avatar do Verde é como uma consciência. Ele é de um plano espiritual, é de algo místico. O corpo físico que ele assume é apenas para facilitar o convívio aí no planeta, né? Afinal, como ele tem a mente do Alec Holland e o Alec era humano, ele estava acostumado a ter um corpo, né? Mas isso não faz com que o corpo seja algo vital para ele.
Muito pelo contrário. A forma que ele assume é composta por plantas, musgos e tudo que envolve a vida vegetal. Então quando ele recebe um tiro ou um soco, ele não sente nada. Ele pode ter seu corpo destruído, que ele simplesmente cria outro corpo inteiro pra si. E isso nos leva a outras habilidades incríveis do monstro do pântano. Porque assim, pensa comigo, cara. Ele é uma força da natureza. Ele é uma consciência que tá presente e é capaz de controlar todo o verde. E esse controle sobre esse plano elemental faz com que ele seja capaz de feitos incríveis. Por exemplo, se o seu corpo estiver nos Estados Unidos, mas ele quer ir rapidamente aí pro Japão, sabe o que ele faz? Ele simplesmente faz a sua consciência viajar pelo verde e cria um outro corpo no Japão, a partir aí da vida vegetal que tiver lá, né? E pronto, é isso que ele faz em questão de segundos. Ele basicamente tem o poder de se teletransportar. Eu sei que é tudo um pouquinho confuso, mas pensa assim, que o verde seja uma dimensão separada da nossa realidade, mas que acontece ao mesmo tempo. Então, a nossa realidade é tipo uma reta e em paralelo existe o verde. Eles funcionam juntos. O Alec Holland está presente nessas duas realidades e pode viajar entre elas à vontade. Outra coisa muito bacana sobre o corpo do monstro do pântano é que ele pode fazer o que quiser. Ele pode criar asas e sair voando se for necessário, né? Pode criar chifres, pode projetar uma armadura, pode controlar o seu tamanho e ficar gigante ou então ficar bem pequenininho e tudo mais, cara. E sobre esse controle de tamanho, ele já foi capaz de ficar gigante, cara, maior do que montanhas. Certa vez ele ficou gigante dentro da cidade, ficando imensamente maior do que as pessoas e até prédios. Algo legal que vocês podem ver nessa imagem é que até a sua aparência foi modificada. E isso também é uma habilidade. Ele pode mudar a sua aparência por completo, basta ele querer. Uma coisa absurda é que ele pode diminuir tanto de tamanho que certa vez ele encolheu bem além do nível subatômico no microverso. Ainda sob o controle corporal, o monstro do pântano é capaz de criar várias cópias de si mesmo. Pois é, o cara pode fazer um exército de si mesmo, já que toda a vida vegetal está conectada com o verde. E o Alec é basicamente a consciência do verde, então já viu, né? Só que, gente, tudo isso que eu falei até agora é o básico do básico para o monstro do pântano. É difícil de mensurar o quanto esse cara é apelão, porque assim, ele tem o controle de toda a vida vegetal do nosso planeta. Ele basicamente é um ser onipresente em relação ao reino vegetal. Ele pode ser um cacto no deserto ou uma floresta inteira. Vamos imaginar um cenário onde o monstro do pântano precisa ouvir uma conversa. Ele pode simplesmente ser a grama do lugar onde as pessoas estão pisando e ouvir tudo. Ele pode até mesmo ser o tabaco do cigarro de alguém. Ele pode ser o chapéu de palha, ele pode ser a mesa de madeira e até uma camisa de algodão. Qualquer coisa que tenha vindo do reino vegetal, pode ser uma folha seca caída no chão ou uma lenha já cortada, não importa se o vegetal está vivo ou morto, ele tem a consciência deles. Consegue parar pra imaginar o nível que esse cara pode chegar? Assista esse vídeo até o final, porque tem muita coisa legal aí. E se liga, certa vez, só pra mostrar um pouco do seu poder, só como uma demonstração mesmo, o monstro do pântano simplesmente aumentou o crescimento em massa de algas em todo o planeta Terra. A imagem que vocês estão vendo nos mostra que os oceanos foram basicamente tomados por algas. Ah, Apolo, mas o que tem de mais nisso? São apenas algas. Pô, acontece, meus amigos, que algas consomem muito oxigênio. Então, quando o monstro do pântano gerou inúmeras algas no mundo, automaticamente ele fez com que o oxigênio do planeta fosse absorvido. E dessa forma ele poderia ter matado toda a vida animal da Terra, já que a gente não teria oxigênio suficiente para sobreviver. Mas não para por aí, tá? Isso porque o verde não está conectado apenas com o planeta Terra. O verde alcança toda a vida vegetal que existe no universo. Apenas para vocês terem uma ideia, tentaram acabar aí com o monstro do pântano uma vez. Mas é claro que não conseguiram, né? Isso porque ele está conectado com até outros planetas. Então simplesmente ele criou um outro corpo em um outro mundo só para esperar as coisas se acalmarem. E uma curiosidade é que se ele estiver em confronto aqui na Terra e precisar de energia, ele pode simplesmente sugar a energia da vida vegetal de outro planeta, mesmo enquanto ainda está aqui na Terra. Isso tudo por conta aí da conexão com o verde. Então assim, qualquer planeta no universo que tenha algum tipo de vegetação, o monstro do pântano tem controle. Mas não é só isso, ele pode criar vegetação do zero. Pois é, ele estando conectado com o verde, ele pode gerar vegetação onde não exista. Se ele tivesse afim, ele poderia ir para a Lua e criar uma floresta enorme lá. Só basta ele querer. Um feito muito impressionante do monstro do pântano rolou na famosa saga Crise nas Infinitas Terras. Em certo momento da história, o vilão Anti-Monitor começou a aniquilar várias realidades. Com isso, vemos o monstro do pântano simplesmente usando o verde para viajar para um universo alternativo.
Ou seja, resumindo, o monstro do pântano não só consegue viajar entre planetas, como consegue também viajar entre dimensões e terras paralelas. Onde há verde, há monstro do pântano. E não é só isso, tá? Além de viajar por planetas e por dimensões, o cara é capaz de viajar no tempo utilizando o verde. Isso nem ele sabia que era capaz, até que em uma certa história, sem querer, ele viaja para o passado usando a sua forma astral. Um negócio muito legal é que o monstro do pântano é o ser mais poderoso no quesito de personagens que tenham relação com a vegetação, né? Por exemplo, a Era Venenosa. A Era Venenosa é capaz de controlar plantas também. Ela é uma personagem que realmente também tem uma conexão aí com o verde. Mas o poder do monstro do pântano é algo muito maior do que o dela. Se eles estivessem se confrontando, né, todo o reino vegetal obedeceria ao monstro do pântano, já que o nível de poder dele é muito maior. Além disso, o monstro do pântano seria capaz de controlar até mesmo o Groot, que é uma espécie de árvore alienígena, como o próprio site oficial da Marvel nos diz. Já nos foi mostrado diversas vezes nos quadrinhos da DC Comics que o monstro do pântano consegue se comunicar e controlar seres que são de origem vegetal, sejam terrestres ou até mesmo alienígenas. Mas o negócio fica ainda mais apelão quando em algumas histórias o monstro do pântano começa a se mostrar capaz de controlar não só a parte vegetal, como também os 4 elementos do planeta Terra. Pois é, em alguns quadrinhos, ele é capaz de controlar a água, o fogo, o ar e a terra. E calma que eu vou dar um exemplo de cada conexão dessa, tá? Por exemplo, ele foi capaz de criar e assumir um corpo de chamas para conversar com Constantine. Pois é, o seu corpo era simplesmente um gigante de fogo. Já sobre a aquacinese, nessa imagem que vocês estão vendo, o monstro do pântano teve o feito de assumir o controle de toda a água do planeta Terra. Agora o domínio de qualquer gota de água era dele. Com o controle da água, ele pode assumir uma fisionomia de água também, né? Criar um corpo inteiramente de água, ou então fazer coisas mais absurdas. Bom, vocês sabem que o corpo humano é constituído de 70% de água, né? Ou seja, o monstro do pântano seria capaz de desidratar quem ele quisesse, ou até mesmo fazer o sangue congelar. Mano, é muito apelão, tá louco? E pra finalizar, além de controle de terra, fogo e água, ele também poderia controlar o vento, assim como vemos essa imagem dele assumindo uma forma baseada em vento. Ah, e quase que eu me esqueço, tá? Ele também já pôde controlar eletricidade, tanto que ele assumiu a forma de um monstro do pântano elétrico e saiu aí dando um pau no Superman. E adivinha, não acaba por aqui não, tá? O monstro do pântano já demonstrou feitos de ter o poder da vida. Uma vez ele achou um pássaro morto, já em decomposição, e simplesmente o ressuscitou usando seus poderes. Ele também já fez isso com uma personagem humana, o qual ele pega o corpo, usa novamente seus poderes e faz a pessoa ter vida novamente, além de regenerar o seu corpo. Todos esses poderes que ultrapassam o limite são meio confusos de se entender mesmo, tá? Mas, em algumas histórias, nos é dito que a consciência do Alec Holland, que faz parte aí do monstro do pântano, não gosta de usar esse tipo de poder, porque ele simplesmente perde o controle. Aí meio que ele perde a humanidade e vira somente um monstro, né? E pode acabar fazendo coisas ruins. Ele se torna alguém mais frio. Então, pelo que dá pra entender, é o Alec que restringe o poder do monstro do pântano, porque senão ele seria praticamente um deus mesmo. Ele é capaz de sentir toda e qualquer vida existente no mundo. Ele mesmo diz que pode sentir todas as florestas, a vida animal completa, desde pequenas formigas a peixes nos oceanos e grandes animais. Ele pode sentir até os humanos. Esse cara é capaz de saber de tudo o que acontece em qualquer lugar do mundo. O monstro do pântano consegue também possuir o corpo dos humanos, como ele já fez aí com Constantine. Sim, ele assumiu o corpo do John Constantine e ficou nele por um tempo. E meus queridos Hunters, além de tudo isso, ainda tem uma lista enorme de poderes que eu vou resumir aqui pro vídeo não ficar muito mais extenso, né? Mas o monstro do pântano pode ler e controlar até certo nível as mentes humanas. Ele pode controlar pessoas usando feromônio. Já assumiu o controle de uma rede através de uma linha telefônica após ser convertido em sinal elétrico. É muito inteligente e gosta sempre de estudar as coisas. Pode curar pessoas de doenças, pode usar a vegetação para criar uma réplica de corpo humano perfeita, assim como ele fez com Constantine. Pode regenerar seu corpo à vontade, pode se comunicar com as almas de pessoas e outras coisas mais. Mas é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Como vocês puderam ver, o monstro do pântano é absurdamente poderoso, cara, na moral, que cara apelão. Fala aqui pra mim nos comentários o que você não sabia dessas curiosidades, que eu tenho certeza que bastante
bastante coisa que você não sabia aí. Não se esquece de se inscrever, porque isso é muito importante, tá? Eu sei que você assiste o vídeo aí e não se inscreve, pô, dá uma moralzinha, né? Agora estão chegando vídeos novos aí que vocês vão adorar, eu tenho certeza disso. Então, se inscreve e é nóis. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais.